Então, boa tarde a todas e todos. Estamos em mais uma reunião extraordinária do Grupo de Pesquisa em Ética, Política e Educação, GPED-UVA-CNPq, vinculado ao nosso mestrado acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E é com muita satisfação que hoje nós recebemos o querido amigo, intelectual de primeira linha, o professor José Luiz de Oliveira, para nos falar um pouco sobre o pensamento da Hannah Arendt a partir da obra sobre a Revolução. O professor José Luiz é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em filosofia pela Universidade Federal São João del Rei, de Minas, pós-doutor pela UFMG. Ele investiga e dedica suas pesquisas ao pensamento de Arendt e Norberto Bobbio. Ele é membro do Grupo Nacional Arendt e atualmente é o nosso coordenador lá no GT Nacional de Filosofia Política Contemporânea da Ampof. José Luiz é um dos mais destacados pesquisadores do pensamento de Arendt no Brasil e é um ser humano ímpar, que um coração extremo, de uma capacidade de acolhimento sem precedentes. É um querido amigo e uma alegria muito grande recebê-lo hoje aqui no GPED. Zé, boa tarde, seja muito bem-vindo. A palavra é sua, meu querido. Então, boa tarde a todas e a todos, os colegas do Ceará, dessa parte fantástica do Brasil, que é o Nordeste, que nos salva da força autoritária que vem soprando do Sul, né? E quando ela chega no Nordeste, ela enfraquece, né? Porque o povo nordestino tem demonstrado que ser brasileiro, antes de tudo, apostar no país fora do fascismo, embora haja também fascistas, principalmente na região litorânea, onde a força é maior. Mas, de maneira geral, eu digo que o Brasil tem bons ares. O Brasil é Botucatu, vou dizer para vocês, porque o Brasil no Nordeste é Botucatu. Botucatu é uma cidade a 10 horas daqui de carro, de São João del Rei, e eu fui a essa cidade uma vez e quis saber a origem do nome da cidade. Botucatu significa bons ares, porque você sobe assim uma serra, o ar é fresco, ali está Botucatu. O Nordeste brasileiro é Botucatu, porque os ares do Nordeste são os ares menos fascistas, menos ultraconservadores do que o restante do país. Eu acho que é o lugar onde o ar é mais leve, é no Nordeste brasileiro, principalmente do Vale de Jequitinhonha de Minas para cima, ou quando nós chegamos do sul da Bahia, em Trancoso, Porto Seguro, e até o Maranhão. As coisas são muito mais interessantes. Eu gosto de falar para desabafar, porque é pura verdade. Então, eu agradeço muito ao professor Ricardo George, a quem devo muito a compreensão nos vários momentos da nossa vida acadêmica, intelectual, dos vários diálogos que temos e dos vários encontros que participamos. E digo que eu aposto aí no grupo de vocês, porque o que vocês estão fazendo é o que a vida acadêmica mais precisa, é se agrupar para estudar e deixar a pesquisa fervilhar. Acredito piamente em tudo isso. Acredito e acho que quando se cria grupos assim, a produção acadêmica na área de humanas, sobretudo na área de filosofia, toma dimensões que vão espalhando pelo Brasil. Não é à toa que a gente percebe que já há alunos fazendo programas aí, vindas do grupo, alunos que saíram do grupo, continuam no grupo, e também em outros lugares. Acho ótimo, ótimo, ótimo. Eu vou colocar o esquema para não me perder, dado que eu vou tentar perpassar os principais assuntos tratados sobre a Revolução, Hannah Arendt, e aí, se tiver muito cansativo, vocês podem me interromper e interagir sem problema. Mas parece que a proposta é primeiro expor e por uma hora e depois deixar aberto para o debate, né? Nessa conferência para o grupo coordenado pelo Ricardo Jorge, a primeira grande questão que a Hannah Arendt coloca ao tratar da Revolução é já na introdução
fazer uma introdução onde ela faz uma discussão muito interessante, uma discussão pertinente, onde ela separa, onde ela distingue guerra e revolução. E vai demonstrar aí os pontos de convergência entre guerra e revolução, mas vai começar a fazer as distinções. Que distinções são essas? Né? Primeiro, a revolução é um fenômeno moderno. Ela é um fenômeno da era moderna. Hannah Arendt vai tratar as revoluções como um fenômeno político, assim como ela trabalha o totalitarismo também como um fenômeno político. Na verdade, o que acontece? A guerra sempre esteve presente, mas há essa expressão da Hannah Arendt aí no segundo tópico. Assim, qualquer que seja o desfecho de nossos problemas atuais, se não perecermos todos, parece mais do que provável que a revolução, à diferença da guerra, continuará conosco até onde podemos enxergar o futuro. Se percebe aí no Sobre a Revolução algo muito semelhante do que acontece na condição humana quando Hannah Arendt aposta numa antropologia filosófica da esperança, na possibilidade de você pensar um mundo sem guerras, mas nunca pensar um mundo sem revoluções, porque as revoluções elas são inéditas, mas elas fazem parte daquilo que é inerente e, de uma certa forma, o ser humano lida, que é a capacidade de lidar com eventos políticos que nos colocam diante do problema do novo. Quando Hannah Arendt trabalha a revolução, ela trabalha, na verdade, a possibilidade de entendermos o fenômeno revolucionário como a efetivação, a concretização da natalidade no campo da história. A natalidade ela é uma questão colocada por Arendt de uma interpretação que ela faz de Agostinho, no sentido de que Agostinho teria dito, e ela reforça isso na condição humana e no final de Origens do totalitarismo, aquela expressão agostiniana de que, na verdade, os seres humanos são os únicos seres que foram criados para dar início a outras coisas. A grosso modo é isso. E o fenômeno revolucionário é a efetivação dessa novidade na história. Ela é a efetivação da novidade na história. Então, portanto, qual a grande diferença de guerra e revolução? A grande diferença é que as guerras sempre existiram, mas o que nós chamamos de revolução é um fenômeno moderno. Esse fenômeno, segundo Arendt, já tinha sido trabalhado por Maquiavel, mas não na mesma profundidade do que teria ocorrido no século XVIII, mas Maquiavel já falava dessas mudanças que poderiam ocorrer a nível estrutural, a nível de Estado, a nível de corpo político, mas isso vai acontecer de uma forma bem definitiva na modernidade. Então, portanto, as revoluções, conforme está aqui, quer queiramos ou não defini-las, né, elas não podem ser definidas como meras mudanças. As revoluções modernas elas têm pouco em comum com a mutate rerum, com essas mudanças novas, trabalhadas principalmente por Cícero, e aí na história romana, e não tem nada a ver com a guerra civil que afetava a polis grega. Ou seja, Hannah Arendt vai classificar as revoluções como algo que vai muito além das revoltas, muito além dos movimentos libertários. Ela é muito mais do que isso. Bom, mas o que acontece quando falamos de revolução em Arendt? Se ela começa distinguindo revolução de guerras, embora a violência da guerra possa estar presente nelas, mas elas trazem mudanças estruturais. Elas causam mudanças que vão no sentido de criar novos corpos políticos. Portanto, não é uma mera mudança, não é uma mutate rerum, conforme se coloca aí. Portanto, mas há uma questão que aparece lá já trabalhada no que a Hannah Arendt chama de sentido da revolução, e vai perpassar toda a obra sobre a revolução, que é a questão relacionada à liberdade. Não dá para falar de revolução em Arendt, principalmente
sem percorrer o caminho que ela faz quando ela vai até Condorcet e vai dizer que o objetivo da revolução é a conquista da liberdade. É a luta da liberdade contra a tirania. Então, nesse primeiro momento, eu diria para vocês que, uma vez que a arte distingue guerra de revolução, ela começa a trabalhar o sentido da revolução e começa a lidar com a ideia da liberdade. E isso vai perpassar toda a obra. Agora, é interessante falar de liberdade em Arendt, que parece um assunto assim, batido, mas os vários estudos que têm sido feitos de Arendt e aprofundados têm demonstrado que Arendt fala realmente de várias liberdades. Ela faz análises e mais análises sobre a liberdade. Obviamente, torna-se claro até hoje, os comentadores de Arendt, por mais que o estudemos, percebe claramente que a preferência de Arendt é com a ideia de liberdade política. E é isso que nós vamos dar continuidade aí, voltando ao esquema novamente. Veja só, o conceito moderno de revolução ele carrega a marca da novidade e da liberdade. Tá? É inédito? É um movimento inédito? Sim. E agora, como que essa novidade se liga à ideia de liberdade? E isso foi tão marcante no século XVIII. Aí, mais do que interessante, eu sempre acho que a Hannah Arendt é muito feliz no uso de metáforas. Eu até, enquanto preparava a palestra de vocês, eu fiquei pensando no encontro que nós tivemos aqui do lado de São João del Rei, em Tiradentes, um encontro que me pediram para ajudar na estrutura, na organização, uma colega da Itália, outra colega da UFMG, estudiosas de Kant, pensaram um grande evento internacional de Kant na cidade de Tiradentes, aqui em Minas. E qual era o título do evento? As Metáforas de Kant. Não é que depois eu pensei comigo, daria um evento internacional de Arendt com essa mesma temática, as metáforas de Hannah Arendt. Porque as metáforas fazem parte de todo o trabalho de Hannah Arendt, muito presente na vida do espírito, presente em Origens, presente sobre a Revolução. A primeira grande metáfora que a Hannah Arendt usa para poder descrever a Revolução, ela vai na famosa expressão de revolutionibus orbium coelestium do Copérnico, que tratava desse movimento dos astros em órbita, que giram em órbita. E isso, essa palavra surge daí. Ela surge desse reluzir dos astros e dessa movimentação dos astros. E a Hannah Arendt vai ter todo um trabalho para mostrar que a palavra revolução ela tem a sua origem aí, astronômica. Ela vem da ideia de astronomia. E que o fenômeno revolucionário ele ocorre quando se entende que é como se os astros tivessem descidos, a movimentação viesse para a Terra. Tá? E é no século XVII que, pela primeira vez, essa palavra ela toma um conteúdo, esse conteúdo metafórico, voltado para os astros, ele passa a ter um significado também político. E só que ele era entendido no início como a órbita, os astros que ficam em órbita e ficam ali de uma forma pré-determinada, com um movimento já pré-determinado. A revolução, quando for concebida como um fenômeno político, ela virá ainda sobre aquele conceito da ação em Hannah Arendt, trabalhado ainda sobre revolução e trabalhado também na condição humana, esse conceito da ação como algo voltado para o indeterminado, o imprevisível. Né? A ação em Arendt, você consegue participar do começo, mas você não tem controle sobre o desenrolar da ação, portanto, ela é indeterminada, ela é imprevisível, e esse conceito de ação é o que vai se efetivar no fenômeno revolucionário. Portanto, lendo essa parte aqui, o termo revolução
foi usado, eu acho belíssimo esse trecho do Sobre a Revolução, porque aí o rei passa a dar conta de que o processo era irreversível. O termo revolução foi usado na noite de 14 de julho de 1789, em Paris, quando o duque de La Rochefoucauld, Liancourt, informou a Luís XVI sobre a queda da Bastilha, a libertação de alguns prisioneiros e a defecção das tropas do rei diante do ataque popular. O famoso diálogo que se deu entre o rei e o mensageiro é breve e revelador. Dizem que o rei exclamou: "Se une revolte? É uma revolta?" E Liancourt corrigiu: "Non, si, é uma revolution." Não, senhor, é uma revolução. Aqui ouvimos a palavra ainda e pela última vez no sentido da velha metáfora que transfere seu significado dos céus para a terra. Mas aqui, talvez, pela primeira vez, a ênfase muda por completo, passando da obediência do movimento cíclico a leis para a sua natureza irresistível. Meus colegas brasileiros do Ceará, é fantástico. Essa é uma das citações assim empolgantes do uso da metáfora, porque o que nós temos aí? Nós temos a ideia do movimento acontecendo, como o movimento dos astros, mas já havia um costume que acontece hoje muito no Brasil, de ter muitas revoltas e o processo revolucionário não acontece. O Brasil tem muitas revoltas, pequenas, mas existem. Eu vejo aqui perto, no Rio de Janeiro, sempre quando há a matança de crianças ou de qualquer outras pessoas por policiais, sempre o povo vai para a rua nas favelas. Mesmo que ocupe uma ou duas ruas nas favelas, eles vão ocupando. Sempre há, sempre. As últimas têm sido com uma participação maior de pessoas. E isso vai, assim, criando aquela ideia de que são movimentos que são paradinhos, eles não... Isso pode tomar uma proporção maior. Nas análises de Hannah Arendt, isso pode acontecer. Ela pode acontecer imprevisibilidades e descontrole, e a situação perdeu o controle. Aí o rei, achando que era uma revolta, como sempre. Né? Como sempre. A revolta já existe. Não, agora o processo é irreversível. Eles derrubaram a Bastilha, eles estão ninguém detém. Ninguém detém. Isso é impossível. A marcha das mulheres do centro de Paris para Versalhes é um dos acontecimentos mais bonitos da história e feito por mulheres. É um movimento feminista, tá? De mulheres que, por falta de pão, chegou um momento que não tinham mais nada a perder e marcha até Versalhes pedindo a destituição do poder absolutista. Isso é extremamente fantástico quando você percebe que a Hannah Arendt ela quer fazer uma análise do processo revolucionário, mas ela faz uma análise já enriquecendo com a teoria política da modernidade. Nomes de Maquiavel, Montesquieu irão entrar nas suas análises, mas a história romana, a história grega vai perpassando o que a arte quer descrever como fenômeno revolucionário. Então, continuando aí, o que se percebe? Mais uma vez, o rei estava achando que estava diante de uma mera revolta. Mas, na verdade, ali se estava iniciando uma grande caminhada da liberdade, e o início de algo novo. O mundo não vai ser mais, não passou a ser mais o mesmo a partir daí. Mas aí vamos ver o que Hannah Arendt lida, como que ela lida com a liberdade, como que essa liberdade se fez no processo revolucionário. A liberdade, para Hannah Arendt, ela tem um paradigma na antiguidade, e esse paradigma na antiguidade vai ser usado no fenômeno das revoluções modernas. A liberdade, para Hannah Arendt, sempre desempenhou um papel importante, tá? E bastante controvertido na história do pensamento filosófico e religioso. Por que o religioso é colocado aqui? Porque ela vai trabalhar, principalmente lá no Entre Passado e Futuro, e também lá
a vida do espírito, quando ela vai trabalhar à vontade, e ao trabalhar à vontade, ela também vai trabalhar à vontade em Agostinho, como vai trabalhar em Nietzsche, como Duns Scotus, muitos outros. A Hannah Arendt vai descrever, vai analisar, vai, de uma certa forma, retratar minuciosamente o quanto que a ideia de liberdade esteve presente no pensamento religioso. E o que é liberdade, que é um texto que os alunos geralmente têm mais acesso, porque compõe a coletânea do Entre Passado e Futuro, a Lei Arte vai definir muito bem a distinção entre liberdade religiosa e liberdade política. Tá? E também vai deixar bem claro que não é aquela liberdade filosófica do chamar o 2 em 1 socrático, daquele momento que Sócrates, como, segundo ela, lá nas lições sobre a filosofia política de Kant, vai afirmar que Sócrates era um filósofo por excelência, assim como Kant, e a maneira de Sócrates fazer filosofia sozinho, quando ele não estava na praça pública, ele fazia dialogando com ele mesmo, e aí ele precisava dialogar com ele mesmo, e esse diálogo não poderia ser conflituoso, deveria sim ser harmonioso, porque senão o peso da consciência seria tão forte como foi o peso da consciência do rei Ricardo, descrito por Shakespeare. Aí o peso da liberdade política vai iluminar essa liberdade política do paradigma da polis grega, vai iluminar o fenômeno revolucionário moderno, e a arte vai deixar bem claro, não estamos aqui nos referindo à liberdade interior tal como trabalhada por Agostinho, e nem à liberdade filosófica tal como trabalhada por Sócrates no 2 em 1. A liberdade ela foi um fenômeno político que nasce das cidades-estados gregas, e ela passa a ser um forte paradigma para Hannah Arendt, principalmente quando vai ser trabalhado o tema das revoluções. E as revoluções, então, elas trazem à tona o problema da liberdade, que para Hannah Arendt é um tema muito caro, porque revolução lida com o chamado patos da novidade, uma paixão pela novidade, o envolvimento afetivo pela novidade. E ele traz consigo a ideia de liberdade, e sem falar de liberdade e sem falar de patos da novidade, não é possível falar de revolução. Ora, se o patos da liberdade e da novidade são dois pilares para se trabalhar a revolução, como, por exemplo, fazer a ligação da liberdade com a novidade, se a liberdade estaria como uma condição que o direito natural sempre coloca como uma condição já do direito, do direito justnatural, digamos assim. Está na perspectiva justnaturalista, não é? Aí trabalhada por Hobbes, trabalhada por Rousseau, e até pelo próprio Kant. Mas a princípio parece simples, mas o que eu tenho observado? Quando você leu sobre a Revolução, a liberdade precisa ser trabalhada sobre, principalmente, duas perspectivas. Onde é que existe a liberdade do paradigma grego, da antiga polis grega, e o que ficou da liberdade enquanto liberdade voltada para os direitos humanos, as liberdades civis. Isso é fundamental. Então, dizer que a Hannah Arendt só trabalha a liberdade com o paradigma grego não é verdade. A Hannah Arendt também faz uma análise do que ela entende como liberdade civil. Negar também que há uma preferência da Hannah Arendt na ideia do resgate do espaço público. Negar que ela não quer a liberdade política grega como paradigma também não é justo com Hannah Arendt. Não é justo nesse aspecto, porque nós temos ali uma obra que vai buscar, no estudo das revoluções, que algo aconteceu com a liberdade, que ela desponta na experiência dos conselhos. E esse despontar na experiência dos conselhos vai ter movimentações de teóricos da Revolução
que vai discutir em que medida a própria revolução não devorou seus filhos e acabou devorando aquilo que, de uma certa forma, a impulsionou. Ou a própria revolução, que é uma novidade, passa a ser também tradicional, conservadora, quando ela precisa se manter na história ao criar o instrumento duradouro, como é a Constituto Libertatis, como é o processo de criação de constituições. Então, portanto, não é uma obra simplesmente uma obra histórica que você lida com os fatos ou com uma teoria da história e as coisas se consumam, ficam consumidas. Existem questões que a Hannah Arendt levantou, e essas questões levantadas por Arendt, elas continuam até hoje dando eco em análises políticas quando o assunto é filosofia política. Porque se fizermos como Bob, nós podemos distinguir filosofia política de ciência política, concebendo que a ciência política vai sempre tratar da política em termos estatísticos e em termos do funcionamento da política, tal como ela se apresenta enquanto efetivação da política, seja ela das políticas públicas, da política institucional, parlamentar, no executivo e tudo mais. Agora, a filosofia política ela vai caminhar sempre na busca de sentidos e no aprofundamento dos conceitos que caminham com a filosofia ao longo da história da filosofia, dos pré-socráticos até hoje. Vocês percebem o quanto que o Agamben, por exemplo, faz um esforço enorme de quando vai trabalhar o paradoxo da soberania, recorrer até mesmo aos princípios da metafísica, até os princípios da metafísica, para poder lidar com o paradoxo da soberania. Então, portanto, a filosofia política ela lida sempre com a ideia de fundamentar conceitos. E aí surge sobre a Revolução a ideia de buscar a legitimação, o que legitima o poder fundado, o que legitima o corpo político, o que está por trás do conceito de autoridade e de poder, o que está por trás do conceito de autoridade a partir da Constituição, por exemplo. Onde é que está a autoridade na Constituição? Teve crises, tiveram problemas na hora de estabelecer a Constituição? Robespierre teve, Jefferson teve, ambos tiveram um problema com o absoluto, ambos tiveram um problema de lidar com a secularização, com a laicidade da lei, não é? Com a laicidade da lei, quando buscavam uma legitimação superior. E a Hannah Arendt vai dizer que, ela vai analisar, vai dizer que isso aconteceu, houve essa tentação para o absoluto, mas ela vai buscar a solução em Montesquieu, e vai dizer que Maquiavel já estava trabalhando essa separação, filosofia, política e Estado, né? Essa ideia de política, Estado e religião, onde é que a política e Estado estão juntas, onde é que a política sai do Estado, mas aí Maquiavel não trabalha só uma política de Estado, ele também trabalha a política que fortalece o Estado ou enfraquece o Estado, mas a religião ela pode ser tirada dessa perspectiva do Estado, ele já tinha anunciado isso, mas Montesquieu vai jogar a solução para a própria lei, para o próprio espírito das leis, para a própria situação do humano, né? Sem ter que recorrer a assuntos do transcendente. Bom, aí, então, o que acontece aqui? A Hannah Arendt ela vai lembrar que quando você trabalha a revolução, e ao trabalhar a revolução você trabalha o problema do início e o problema da liberdade, só que o problema da liberdade vai esbarrar no problema da necessidade. Ela vai dizer, olha, esse problema da necessidade ele vem desde Aristóteles, tá? Não foi Marx que levou para a política a discussão do problema da necessidade e dos problemas dos pobres em relação aos tiranos. Olha o que ela diz. Ó. Existe, porém, um outro aspecto nas revoluções modernas para o qual talvez tenhamos maiores possibilidades de encontrar precedentes anteriores à era moderna. Quem há de negar o enorme papel desempenhado pela questão social em todas as revoluções? E quem há de esquecer que Aristóteles, quando começou a interpretar e explicar a transformação de Platão, já havia descoberto a importância do que hoje chamamos de motivação econômica, a derrubada do governo pelos ricos e a instauração de uma oligarquia, ou a derrubada do governo pelos pobres
e a instauração de uma democracia. Tá? Aí a arte coloca em discussão que a liberdade vai trazer, ela trará um problema. Se o problema do início da liberdade são os dois grandes pilares, outros temas irão aparecer por causa da liberdade. O problema da questão social surge na discussão das revoluções por causa da questão da liberdade, senão ele não surgiria com a ênfase que surgiu. Nós trataríamos a questão social como uma questão de uma importância maior do que a liberdade. A Hannah Arendt vai dizer que não. Para tratarmos da questão da liberdade, aí eu preciso dizer que eu tenho que falar aqui de liberdade política, volto a dizer, não é a liberdade filosófica, nem a liberdade interior do campo da vontade da religião. É a liberdade que vai ocorrer do ponto de vista político, assim como foi na polis grega. Mas Aristóteles já havia trazido um problema, que é quando a necessidade entra para o campo das decisões políticas. E quando aí aparece a questão social. Então, nós não podemos ver, a interpretação que eu sempre faço é essa, nós não podemos ver a questão social como uma questão à parte na discussão. A questão social ela vem no rastro da discussão da liberdade. Porque nós não seremos livres se não resolvermos o problema da necessidade. Há pessoas que questionam, é muito fácil questionar esse dado da Hannah Arendt quando nós entendemos a política, mas no campo das pautas objetivas ou identitárias, e a política é muito mais, as pautas identitárias são super importantes, mas é muito mais do que as pautas identitárias. A questão da política é muito abrangente do que as questões políticas objetivas, como as questões ambientais, as questões de saúde, as questões de política educacional. Política é muito mais do que isso. Eu acredito que Hannah Arendt, quando está falando de liberdade política, ela quer imaginar os seres humanos contemporâneos lidando com a política como uma situação. Eu cheguei a essa conclusão, tá? Lidando com a política como modo de vida. Assim como você vai para a academia, assim como você senta no bar com os colegas, assim como você mantém uma relação afetiva com alguém, casado ou não, assim como você estabelece os seus horários de alimentação, a política tinha que fazer parte da sua vida, não sei se diariamente ou semanalmente, mas o agrupamento das pessoas em torno da discussão política deveria acontecer como o simples fato de falar do destino da cidade, do estado, do país, do mundo, como uma condição de habitantes do planeta que precisam discutir o planeta. Você está entendendo? Assim como os gregos faziam isso de forma sistemática, de maneira constante, o entendimento é isso. Agora, como fazer política assim, se nós estamos presos à necessidade, nós estamos presos à ideia de que nós temos que trabalhar mais de 8 horas diárias. Como fazer política assim se nos tornamos animal laborans, como expresso na condição humana e também no final de Origens do totalitarismo? De que maneira vamos fazer isso? Por isso que eu acho que a Hannah Arendt acertou, porque alguém diz assim, mas a Hannah Arendt não está lá no Movimento Sem Terra para perceber. O Movimento Sem Terra é a pauta da Terra, é objetivamente a Terra, e objetivamente o que você faz quando você toma posse da Terra, e eles fazem um trabalho fantástico nesse sentido, que ganhou a Terra, cria produtos orgânicos, produtos mais baratos, e vendem, né? Na pandemia venderam produtos super mais baratos em cima do que produtos. Um movimento fantástico. Mas é uma pauta objetiva, cujo objeto é a terra e o trabalho na terra, assim como são os movimentos dos coletivos de maneira geral. Aí o Ricardo Jorge já colocou o chapéu, o boné. Eu tinha um desses bonés, meu irmão pegou e não entregou. Falei, bom que está usando. Agora. Então, mais do que nunca, a arte acerta nesse aspecto. Se nós não entendermos a liberdade de Hannah Arendt como um modo de vida, tá? Ela está ligada ao novo, à possibilidade do novo acontecer, porque a liberdade política
ela é relacionada à liberdade que se efetiva no campo da aproximação das pessoas, quando conversam sobre política, quando agem em conjunto, isso não é abstrato, nós estamos longe disso. Daí a Hannah Arendt colocar que as questões da necessidade têm que ser superadas. Países como os países nórdicos, os países do norte da Europa, onde as pessoas estão trabalhando menos e não há pobreza. Não é? Claro, não há igualdade, mas não há pobreza, não há miséria, não há pobreza. Fica mais fácil você viver o ideal arendtiano de resgate do espaço público. Eu estou dizendo aqui, o dia que nós nos convencemos assim, eu não sei se vai ser por quarteirões, se vai ser no mesmo bairro, ou se vai ser grupos diversificados de seres humanos que voltassem a se reunir. Assim como o povo vai para a igreja rezar e vai para os cultos toda semana, nós nos encontrarmos toda semana simplesmente para falar de política, para falar do destino do município, do estado, do país e do mundo. Creio que seja isso que é o apelo da Hannah Arendt e que parece que muita gente não entendeu, fica muito no campo do abstrato. Não é? Bom, então ela vai dizer o seguinte: se a revolução visasse apenas a garantia dos direitos civis, estaria visando não à liberdade, e sim à liberdade de governos, que havia abusado de seus poderes e violado direitos sólidos e consagrados. Quando veio a questão social, e a Hannah Arendt vai falar da questão social em grande parte, vai dedicar um capítulo sobre a Revolução só sobre a questão social, isso deu força para a ideia de direitos civis, de liberdades civis. Isso inundou, teoricamente, nos preparou para lidar com as liberdades civis. E houve conquistas das revoluções em torno disso. Mas aqui ela coloca, a dificuldade é que a revolução, tal como a conhecemos na era moderna, sempre esteve relacionada com a liberdade, com a libertação e com a liberdade. Quer dizer, o que acontece? As pessoas, como as mulheres, a marcha das mulheres, nós falamos aqui no Brasil da marcha das Margaridas, que acontece em Brasília, em homenagem à grande lutadora por terra e por liberdade, Margarida Alves, a paraibana Margarida Alves, que inspira a marcha das Margaridas em Brasília, que é uma das marchas mais bonitas que acontece em Brasília há anos. Houve a marcha das mulheres. Essa marcha ela acontece até Versalhes, que era o símbolo do escândalo, das sinecuras da corte, do poder absoluto, e as mulheres marcham em busca do pão. Ali é a necessidade, é o pão. A revolução ela se dá em torno da necessidade, mas ela se dá em torno também da liberdade, porque em meio a esse processo revolucionário, na França havia as sociedades revolucionárias francesas que estavam se reunindo, como nos Estados Unidos, nas 13 colônias, havia as reuniões dos distritos chamado Distrito de Jefferson. Os sovietes, que movimentaram todo o processo de Revolução Russa, estava a todo vapor nas vésperas do 1917. Isso tudo. Aqui no Brasil, o fenômeno das comunidades de base, ele cria o Partido dos Trabalhadores, que hoje é o maior partido de esquerda da América Latina, e no Brasil é um partido que consegue, a cada eleição, levar junto com ele 1%, um terço da população de todo o país, consegue levar. É um partido que dificilmente não iria para um segundo turno eleitoral. Dificilmente. É um partido, por exemplo, que é criado nos anos 80, quando chega em 89, na primeira eleição presidencial, vai para o segundo turno com Collor. Quando vem a segunda eleição, vai para o segundo turno. Quando não tem segundo turno, que é Fernando Henrique que ganha, mas vai para o segundo lugar. Depois da reeleição do Fernando Henrique, não tem segundo turno, mas vai o Partido dos Trabalhadores para o segundo lugar. Depois ganha, vai para o segundo turno e ganha com Lula. Depois vai para o segundo turno, na segunda reeleição do Lula e ganha.
depois vai para o segundo turno com Dilma e ganha, depois com Dilma outra vez ganha, depois se estabelece o golpe para tirar do poder. Aí, quando vai ter eleição depois do golpe em 2016, o Partido dos Trabalhadores vai para o segundo turno, mesmo o seu líder estando preso injustamente, e o seu candidato, Fernando Haddad, começa a campanha 20 dias antes da eleição, ele vai para o segundo turno. Mas esse fenômeno do Partido dos Trabalhadores é um partido que surgiu de movimentação, de conselhos de comunidade de base, de intelectuais, de sindicato, de grupos, né? E vai nessa direção. Então, a Hannah Arendt ela dá um tratamento especial a esses grupos que aparecem, a experiência dos conselhos. Então, você não trabalha, não existe trabalhar a revolução sem falar dos conselhos. Só que os conselhos é a expressão da liberdade em meio ao processo revolucionário. É a liberdade acontecendo. Aí a Hannah Arendt vai associar com uma liberdade mais próxima do ideal grego. É a liberdade que se efetiva na participação conjunta. Aí sim. Bom, aí o que acontece? Olha o que Hannah Arendt diz aqui. Ó. E como a libertação, cujos frutos são a ausência de restrição e a posse do poder de locomoção, é de fato uma condição da liberdade. Olha, se eu não resolvo, se eu não liberto o povo da opressão, das restrições de moradia, das restrições de alimentação, eu preciso de alcançar a libertação, porque alcançar a libertação é uma condição da liberdade. Ninguém jamais poderia chegar a um lugar onde impera a liberdade se não pudesse locomover sem restrição. Como é que nós vamos chegar a uma liberdade política se estamos presos, somos restringidos por um trabalho excessivo, por uma luta pela sobrevivência excessiva? Frequentemente fica muito difícil dizer onde termina o simples desejo de libertação, de estar livre da opressão, e onde começa o desejo de liberdade como modo político de vida. Nessa citação, que às vezes não damos muita atenção, a Hannah Arendt define o que ela está entendendo realmente como condição de viver a liberdade, uma liberdade política plena, se é que podemos... Aqui eu estou usando a palavra plena como comentador de Arendt, tá? Como comentador dela. Aí eu entendo a maneira que ela... Aqui é o bios políticos, como que seria o bios políticos do homos contemporâneos, digamos assim. O homem e a mulher contemporânea, como que ele seria esse modo de vida contemporâneo? Claro, temos que pensar, mas aqui ela coloca a liberdade como modo de vida. Portanto, a liberdade que ela não pode ser simplesmente uma abstração intelectual vivida por nós no campo acadêmico. Por isso que eu acho que nós nos aproximamos mais da liberdade quando temos ações feitas como essa pelo professor Ricardo George, que convida os alunos a ir além da sala de aula e a se agrupar permanentemente. Só de vocês estarem agrupados, o novo vai acontecendo de alguma forma. Vidas aqui são transformadas. Vidas aqui seguem carreiras acadêmicas. Vidas aqui mudam de classe. Mudam de classe. Tá? Eu participei, quando eu digo que o novo acontece quando os grupos se reúnem, que a Hannah Arendt aposta em tudo isso. Por isso que optar por um modo de vida em torno da liberdade política, nós estamos longe disso. É isso que ela está dizendo. Nós temos que alcançar esse patamar, fazer da política um momento que nós... Aqui eu não estou falando de política partidária, nem de política institucional, de ser candidato a vereador. E eu falo porque eu já fui vereador em São João del Rei. Eu sei o que é isso, o que é participar da política institucional, o que é estar numa Câmara de Vereadores. Isso é a política institucional do Legislativo. Aqui eu estou falando da política como um momento onde as pessoas se reúnem simplesmente para falar de política ou para encontrar caminhos para a condução da cidade, do Estado, do país e do mundo. E quando nós não fazemos isso, os grupos de WhatsApp fazem politicagem com mentiras. E essas mentiras não são destruídas porque essas pessoas sequer sabem refletir e ler alguma coisa.
são pessoas que não sabem sequer interpretar, não passaram pelo letramento, pela interpretação de texto. A grande maioria não. O tiozão, ou a tiozona do WhatsApp, são figuras que a grande maioria nunca leram um livro na vida. Se leram foi de autoajuda, né? Ou do Terço da Misericórdia, ou da Libertação Espiritual, da Canção Nova. Entendeu? Não é isso. Eu estive na banca da Elivanda, da amiga Elivanda, e eu não tive a menor dúvida quando eu li a tese da Elivanda. Eu não tive dúvida que ela superou uma norte-americana chamada Margaret Canova quando trabalha o republicanismo. A Elivanda supera essa norte-americana. No meu entendimento, da leitura que fiz, do grande trabalho da tese de Elivanda. E Elivanda veio do sertão cearense. E Elivanda é hoje um nome nacional que supera a norte-americana Margaret Canova. Falo disso sem qualquer receio, porque a academia, quando ela monta grupos de estudo, de pesquisa, ela se aproxima um pouco do que a Hannah Arendt está dizendo. Você começa a viver uma certa liberdade acadêmica que está associada ao novo. Você sai do seu mundo, esse mundo se amplia muito mais, e você pode, na maioria das vezes, até mudar de classe social, via. É por isso que a universidade é destruída por grupos que não querem a libertação. E também, se não quer a libertação, o que dirá a liberdade nos padrões aí discutidos por Hannah Arendt. Tá? Vamos lá, então, voltando aqui ao esquema para... Bom, então, volto a dizer, ainda digo que o Sobre a Revolução caminha sobre dois pilares. O pilar da novidade e da liberdade política. Porque, ao tratar do assunto questão social, a questão social está relacionada às restrições à liberdade. Quando você está preso à opressão, você é uma pessoa que não tem tempo para exercer a liberdade política. E na esteira da liberdade, houve formas de vivência da liberdade, que são os conselhos. Então, o tema dos conselhos continua ligados ao tema da novidade da liberdade, porque é uma novidade contemporânea e, ao mesmo tempo, é moderna, digamos assim, moderna e também contemporânea. Os conselhos estão aí, eu citei as comunidades eclesiais de base, que foram experiências de conselho da teologia da libertação e que ajudou até a criar o partido político no Brasil, que vai sempre está sempre no segundo lugar nas eleições. Então, veja só, ou o primeiro, né? Se não está no primeiro, está no segundo. Mas agora, a Hannah Arendt, vocês vão perceber, vocês já devem ter deparado nos eventos que vocês participam, os nossos colegas marxistas batem em nós porque a Hannah Arendt tenta dialogar com Marx e vai dizer, olha só, essa citação-chave do Sobre a Revolução. A transformação dos direitos do homem nos direitos do sans-culotte foi o ponto de inflexão não só da Revolução Francesa, como de todas as revoluções que se seguiriam. Isso se deve, em não pequena medida, ao fato de que Karl Marx, o maior teórico das revoluções de todos os tempos, estava muito mais interessado na história do que na política e, portanto, deixou praticamente de lado as intenções originais dos homens das revoluções, a instauração da liberdade, e concentrou a atenção de forma quase exclusiva no curso aparentemente objetivo dos acontecimentos revolucionários. Qual é a crítica? Marx se preocupou com o materialismo histórico dialético, com a história, e ficou preso ao sans-culottes. O que os sans-culottes queriam? Comida, moradia, vestimenta. Parou aí. Não há uma discussão, segundo Arendt e Marx, da vivência da liberdade política. Marx seria um teórico elogiado por Arendt como o pai da questão social, mas é o pai da libertação e não da liberdade política. Ainda se referindo a Marx, diz Hannah Arendt. Em outras palavras,
levou mais de meio século para que a transformação dos direitos do homem nos direitos do sans-culotte, a renúncia à liberdade perante os ditames das necessidades, encontrasse seu teórico. Ou seja, é o teórico da necessidade. Importante ter um teórico da necessidade. Jamais dizer que é descartável, jamais. Mas a Hannah Arendt faz um apelo. Olha, não podemos parar por aí. Uma vez cumprido o campo das necessidades, temos que avançar para o campo da liberdade. Não pode parar na necessidade. A questão social só começou a desempenhar um papel revolucionário quando, na Idade Moderna, e não antes, os homens começaram a duvidar que a pobreza fosse inerente à condição humana, a duvidar que a destruição humana entre os poucos que, por circunstâncias, força ou fraude, conseguiram libertar-se dos grilhões da pobreza e a miserável multidão dos trabalhadores fosse inevitável e eterna. Isso é fundamental. Já viu aqueles pseudo-cristãos conservadores que dizem assim: Jesus disse que pobre sempre terei entre vós. Já viram essa expressão, né? Vocês já viram aqueles professores de matemática conservadores que dão aula com a gente e diz assim: sempre foi assim? O companheiro, cara pálida. Pobreza é um fenômeno do mundo agrícola, da Revolução Agrícola de 2000 anos para cá. Antes disso, nem pobreza existia. Nós passamos milhares e milhares de anos sem pobres. Não havia pobreza nas cavernas, porque não havia necessidade além de caçar, coletar frutos e viver correndo dos animais selvagens. As crianças eram educadas coletivamente, não havia família, entende? Tudo era muito coletivo. Nós, em filosofia, falamos pouco disso, que é uma questão muito da antropologia. Mas pobreza é um fenômeno de 12 mil anos, tá? E que se intensifica mais ainda com a Revolução Industrial. É um fenômeno da Revolução Industrial. Mas não é. Pobre. Eu nunca fiz o cálculo do percentual da humanidade que nós passamos a ter pobre enquanto seres humanos. Mas isso é um fenômeno novíssimo na história, se você for analisar. O que são 12 mil anos para 500 mil, para 1 milhão ou para 3 milhões? Se formos lá no Australopithecus, não vamos chegar a milhões? Entende? Quem disse que Luzia, a mulher do fóssil mais antigo, o fóssil de mulher mais antiga das Américas, aqui perto, a 200 quilômetros daqui, a 250 quilômetros daqui, em Lagoa Santa, a Luzia, a mulher negra, quem disse que no tempo dela havia pobres? Quem disse? Não havia pobres. Não existia pobreza. Agora, por que a filosofia foi vivida na Grécia por homens e homens livres? Porque não estava no campo da necessidade. E por que não podemos pensar uma humanidade sem estar presa ao campo das necessidades? Quem é que vai nos impedir dessa utopia, de imaginar o dia que vamos cumprir, que vamos superar as necessidades, nos libertarmos de fato e poder viver a liberdade política plena, no sentido arendtiano? Porque quando Hannah Arendt escreve sobre a Revolução, para mim fica nítido. Ali ela aproveitou e disse: eu vou mostrar o que eu entendo por liberdade política. Aqui eu aproveito. Mas a Hannah Arendt escreveu sobre a Revolução para agradar a boa acolhida que ela teve nos Estados Unidos. Ela até exagera em dizer que ali ela estava num paraíso. É claro, você está num mundo hitleriano, um mundo que você pode ser morta como judia no campo de concentração e vai para um país liberal que te acolhe numa universidade e permite que você fale sem ser perseguida por falar, né? Embora foi perseguida de outras maneiras, mal compreendida até por colegas, no caso Eichmann, mas eu diria mesmo, um paraíso. Mas ela fez isso para agradar. Não interessa, meu cara, não interessa. Ninguém pode negar que ela faz uma boa produção sobre o fenômeno revolucionário
e com isso ela deixa muito explícito o que ela entende por liberdade política, sem deixar de descrever o que é liberdade civil. Isso claramente. Né? Então, voltemos aqui para o esquema mais um pouquinho. Aí, veja só, aí ela vai tratar que na França, a França ficou mais presa a essas questões da necessidade, enquanto na América do Norte já havia ali toda uma vivência de diminuição da pobreza. Mas aqui é uma questão que nós trabalhamos em arte, que é o fato do que acontecia nos Estados Unidos. E aí os soviéticos também vêm como discussão, embora ela trabalhe prioritariamente a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa, ela vai dar um espaço para falar de Revolução Russa, e também, em Crise da República, vai falar da Revolução Húngara e dos conselhos, do sucesso dos conselhos na Revolução Húngara. Tá? Ela vai dizer, não há dúvida de que a Comuna de Paris, nas sessões, e as sociedades populares, que são sociedades populares francesas, que se espalharam por toda a França durante a Revolução, constituíram os poderosos grupos de pressão dos pobres, a broca de diamante, da necessidade premente, a que nada podia resistir. Aí ela cita o Lord Acton, que teria dito isso. Mas elas também continham os germes. Agora é interessante que todos traduzem como germes, né? E lá lá na condição humana vai aparecer a palavra germe também, e em Origens também. Todos estão traduzindo como germes. A palavra, não é, a gênese não é usada, mas germes é usada. Né? Algo de germinar mesmo, de nascer, no sentido aqui de um terreno fértil que aparece. Mas elas também continham germes, as principais frágeis manifestações de um novo tipo de organização política, de um sistema que faria com que as pessoas fossem participantes do governo, como queria Jefferson. Mas isso, né, não acontece. Né? Vai completar agora, daqui 1 minuto, 2 horas, 1 hora que eu estava falando, que eu comecei a falar. Então, vamos terminar. Qual é a saída para Hannah Arendt aí? Bom, as revoluções precisavam se estabelecer no tempo. Zé, desculpa atrapalhar. Se Sim. você precisar de mais uns 15, 20 minutos para concluir, sem problemas, viu? Mas aí vão matar o povo de cansaço. Fica a seu critério, tá ótimo. Talvez eu pegue mais uns 5 somente, eles não matam de cansaço. Estamos vivendo um período que estamos muito tempo diante do computador e vamos tentar não sacrificá-los tanto. Olha, finalmente, é perfeitamente correto e, na verdade, um fato melancólico que a maioria das assim chamadas revoluções, longe de darem origem à Constitutio Libertatis, não foram sequer capazes de oferecer as garantias constitucionais dos direitos e liberdades civis. Os benefícios do governo limitado. E não há dúvida de que, em nossas relações com as outras nações, devemos ter em mente que a distância entre a tirania e o governo constitucional limitado é, no mínimo, tão grande quanto a distância entre o governo limitado e liberdade. O que temos aqui? Nós temos aqui uma Hannah Arendt mostrando o seguinte: as revoluções, tanto a norte-americana como a francesa, se pautaram na construção de um novo corpo político, tá? que é o trabalho da minha tese. Mas o que fundamenta, o que dá legitimidade a esse corpo político? Essa nova estrutura política, que no caso da França não poderia ser mais o ancien régime, o antigo regime, e no caso da América do Norte seria a criação de uma república presidencialista e as colônias se tornariam independentes da Inglaterra. Foi o que aconteceu. As 13 colônias proclamam a independência e criam uma república, e a tradição romana, a tradição grega, até a Hannah Arendt, aí a Hannah Arendt ela vai fazer o tema da fundação do corpo político seria um tema específico, né, para abordar em outro momento, porque é vasto. Né? Mas a Hannah Arendt vai dizer que a República Americana, norte-americana, ela é criada com frutos da herança romana, da herança grega e da herança hebraica por causa dos calvinistas que lá se instalaram. É uma discussão que ela faz sobre a Revolução. Então, na verdade, o quê? França e
as 13 colônias da América do Norte. Eu sempre gosto de usar a expressão norte-americana e América do Norte, porque nós também somos americanos. Nós somos sul-americanos. Nós somos os brasileiros que, no meu entendimento, depois de ter lido Darcy Ribeiro, eu digo, se o norte-americano branco se diz descendente anglo-saxão, se o alemão se diz que é descendente germânico, eu digo que nós somos luso-afro-ameríndios. Essa é a expressão que eu uso. Nós somos lusitanos, africanos e ameríndios, tá? Trazemos no sangue, na cultura, trazemos na etnia e trazemos na cultura toda a herança indígena que ainda restou, toda a herança africana massacrada, mas que está aí como maioria, e toda a herança lusitana que, embora de dominação, de extermínio e de estupro de mulheres indígenas e de mulheres negras, somos filhos dessa cultura lusitana. Tá? E aí eu digo o seguinte, o que a Hannah Arendt aborda? Ela aborda aí uma Constituição que seria uma Constituição da liberdade. Só que a Constituição criada nos Estados Unidos e o que avançou de legislação na França ficou no campo dos direitos civis. Por isso que a Arendt vai terminar a sua obra sobre a Revolução tratando de uma expressão forte, que ela vai chamar de tesouro perdido das revoluções. O que é o tesouro perdido das revoluções? Toda essa experiência dos conselhos, eles não foram absorvidos. O que ela vai dizer, para concluirmos? Ela vai dizer isso aqui, né? Tanto o projeto de Jefferson, que era aquele projeto de incorporar, de acreditar que a sociedade, aquelas reuniões que aconteciam nos povoados norte-americanos, como as sociedades, les sociétés révolutionnaires francesas, anteciparam com assombrosa precisão aqueles conselhos. Os sovietes na União Soviética, os ratos, que viriam a aparecer em todas as revoluções genuínas ao longo dos séculos XIX e XX, sempre que apareciam, elas brotavam como órgãos espontâneos do povo, não só fora de todos os partidos revolucionários, mas também de maneira inesperada para eles e seus dirigentes. Assim como as propostas de Jefferson, elas foram completamente negligenciadas por políticos, historiadores, teóricos políticos e, mais importante, pela própria tradição revolucionária. Ou seja, esses movimentos não foram incorporados para a tradição. É o chamado tesouro perdido das revoluções. Aí, mesmo aqueles historiadores cujas simpatias se alinhavam nitidamente ao lado da revolução, então podiam deixar de incluir o surgimento dos conselhos populares no registro de suas histórias. Tratavam-lhes como meros órgãos, essencialmente passageiros, na luta revolucionária pela libertação. Isto é, não entendiam em que medida o sistema de conselhos lhe mostrava uma forma de governo inteiramente nova. Um novo espaço público para a liberdade, que se constituía e se organizava durante o curso da própria Revolução. Isso é eu costumo usar uma expressão minha, ela não usa isso, mas ao interpretar Hannah Arendt, eu digo que a Hannah Arendt tem um lamento. Eu gosto muito da palavra lamento, principalmente quando eu ouço o canto das três raças da mineira, a mais carioca das mineiras, que é Clara Nunes, que vai para o Rio de Janeiro e canta a Umbanda, e canta os orixás. A Clara Nunes, naquele canto das três raças, né? Ninguém ouviu, né? O canto, ali, o canto dos trabalhadores, o canto dos indígenas, o canto do povo negro. O Brasil é um país de lamento, né? O Brasil é um país de 400 anos de escravidão e de uma abolição que foi simplesmente teórica e não incorporou a população negra. O Brasil é um país do maior extermínio, do maior genocídio em proporção naquele momento. Se matou 6 milhões de judeus com a Segunda Guerra, é altíssimo. Mas qual era a população do mundo na época da Segunda Guerra? E qual era a população do mundo quando exterminaram mais de 3 ou 4 milhões de indígenas nesse solo brasileiro? Tá? Então, o Brasil é um país do lamento, do lamento. Do lamento do genocídio indígena, do lamento da escravização
da ideia de campo. Aquilo que a Gambia trabalha, a ideia de campo, além do campo de concentração. O campo como paradigma. O paradigma do campo do povo negro não é simplesmente o que muita gente tenta reduzir a escravização, que já é terrível por si. Começa no navio negreiro. O navio negreiro é campo. A senzala é campo. O pelourinho é campo. Para se estabelecer uma cidade no Brasil do século XVIII, do século XVII, do século XIX, tinha que ter pelourinho, tinha que ter tortura do povo negro. É um país que cresceu sob o símbolo, a marca da tortura. Então, parece que torturar nesse país, defender a tortura, parece algo de pelo menos 1/4 da população, parece que apoia essas coisas. Ou 1/3, entende? Porque são 400 anos de escravidão, são 500 anos de extermínio do povo negro. E aí eu digo, a Hannah Arendt tem um lamento. Qual que é o grande lamento da Hannah Arendt? É das revoluções não terem conseguido incorporar nas suas constituições, na chamada Constituto Libertatis, parou na liberdade civil e não avançou. Daí, a Hannah Arendt vai dizer, lá em Little Rock, e vai dizer também no Sobre a Revolução, que Jefferson tremia só de pensar que Deus existia quando a Revolução Norte-Americana sequer conseguiu libertar os negros. Mais tarde, Hannah Arendt vai trabalhar em Origem do Totalitarismo, que a ideia de direitos humanos defendida na Revolução ainda era abstrata diante da quantidade de apátridas que invadiram a Europa os países centrais europeus, no pós-Primeira Guerra. No pós-Primeira Guerra. Portanto, eu digo, o Sobre a Revolução ele traz duas situações que são de cunho filosófico, muito além do cunho político, que é a ideia do início. Aí eu digo, aí você tem uma Hannah Arendt que lamenta, mas traz a esperança. Quando ela diz lá na Condição Humana, baseada em Agostinho. Aí ela esquece o Agostinho, lá neurótico com as questões afetivas e do corpo, mas ela vai lembrar o Agostinho numa interpretação política, né? Nós somos os únicos animais, seres criados, que foram criados para criar o novo. Isso é extremamente... É um alento, né? É um alento. E lá no final de Origens, depois dela escrever aquela parte que ela anexou depois sobre as formas, ideologia como uma nova forma de governo, ideologia e terror como uma nova forma de governo, ela vai dizer que mesmo no pior momento, que era viver ali nos campos de concentração, ainda era possível deixar acesa a ideia do novo. O ser humano traz essa ideia do novo. É isso que ela vai trabalhar sobre a Revolução. E as revoluções é a efetivação do novo na história. E o tema da liberdade continua instigante, porque trabalhar a liberdade política como modo de vida, estamos longe. Aproximamos dela quando nos agrupamos. O GEPED, que é o grupo de vocês, ele se aproxima, porque vocês reúnem e tentam discutir em conjunto. É assim que eu termino a minha fala. A revolução, o seu espírito pode estar presente aí no grupo, no momento que vocês podem criar o novo e conquistar a liberdade como modo de vida. Encerro aqui. Zé Luiz, muitíssimo obrigado. Excelente exposição, provocativa, vai nos dando socos no estômago em alguns momentos e nos fazendo pensar. Eu acho que é esse o espírito do pensamento de Arendt, é uma reflexão que nos encaminha para o desalojamento da nossa situação de conforto, que você expôs de uma maneira brilhante, né? Com rigor conceitual, como tem que ser, mobilizando os conceitos, indo às obras, mas atualizando-os, trazendo-os para o momento atual, para os dias atuais, foi fantástico. Então, deixo aberto, né? Depois desse agradecimento, eu deixo aberto aí para os
nossos queridos pesquisadores da graduação, do mestrado e do doutorado aqui do GEPED dialogarem com você, né? Podem utilizar o chat, pessoal, mas eu até prefiro que abram um microfone e conversem diretamente com o professor, né? Ou comentem ou perguntem, né? Fiquem à vontade aí. Muitos de vocês estão aí com essa obra na veia, né? Para mestrado, para doutorado, com projetos caminhando aí com essa ideia da fundação, da revolução, da legitimação de corpos políticos. Então, muitos de vocês estão brincando com alguns dos temas aí. Eu acho que tem muita coisa para vocês dialogarem aí. Fica facultado. Quiserem usar o chat para se inscrever ou diretamente perguntar ao professor Zé Luiz. Está aberto o espaço. É interessante que o grupo aí parece que é um pouco do que nós fazemos aqui também, que é pesquisadores da graduação até o doutorado. Muito bom esse convívio. Eu acho que essa troca ela é muito enriquecedora, né? Ela é muito enriquecedora. Acho que tem aí uma pujança forte nesse sentido. Enquanto o pessoal perde aí a timidez, e vão se inscrevendo aí no chat, ou estão preparando as perguntas, eu vou abrir um diálogo com você nessa perspectiva sobre a revolução. Tem uma passagem que a Arendt diz assim: a política não é para todos, né? Quer dizer, ao meu ver, aí ela tem uma intenção que tem a ver com a questão de que nem todos estão dispostos a pagar o preço pela liberdade, como ela disse numa outra entrevista mais à frente. Mas alguns dos seus detratores querem dizer que aí tem a ver com a perspectiva de uma pensadora aristocrática, né? Eu acho que isso é distorcido. Eu gostaria de te ouvir um pouco nessa direção, quando a Arendt discute que essa política não é para todos, né? Porque é que ela trabalha isso. E aí uma segunda provocação, mas eu não vou fazer a segunda agora não, deixa eu ver o pessoal despertar. Essa segunda, se tiver tempo, eu faço por final, porque eu posso te provocar depois pessoalmente, né? Ou pelo WhatsApp, o pessoal não. O Benedito está inscrito. Vamos lá, Bené, a gente faz um bloco de 2, a minha e a sua. A Roberta diz aqui que é bom ouvir, eu também. É bom sempre reencontrá-la, Roberta. É sempre muito bom. Bom, mas aí já conversando um pouco, Ricardo, antes do Benedito fazer a pergunta, no Crise da República, eu acho que ela vai responder melhor. No Crise da República, quando ela, na entrevista, é perguntada a ela se todos participariam de um governo, por exemplo, voltado para conselhos. Ela vai dizer não, porque nem todos vão querer. Né? Nem todos vão querer. Agora, eu acredito que quando ela diz que não é para todos, ela está também dando a liberdade de que aqueles que não quiserem, e automaticamente, porque tem um momento que ela diz, ela cita um dos autores que vai dizer que, tendo aí 10 pessoas organizadas, eles respondem por milhares. Quer dizer, vão ter que se sujeitar, porque lá na crise da República vai dizer isso, vão ter que se sujeitar, aqueles que não vão participar da política, que não queiram participar, e ninguém vai obrigá-los a participar, certamente não vão ter que reclamar das decisões que aqueles que participam dos conselhos irão decidir. É aquela história, né, do sujeito que é muito comum. Assim. Hoje você tem um tipo de brasileiro que ele só se informa por redes de WhatsApp, que tem um caráter universal, que os grupos de extrema-direita no Brasil, eles estão organizados a nível mundial. Steve Bannon, seu grande líder, e se organizam em várias partes do mundo. Então, eles criminalizam a política como se eles tivessem que vir trazer um novo na política. Então, se você pega um sujeito de Macapá, um sujeito de Fortaleza, de Sobral, de São João del Rei, de Chapecó, de Pelotas, da nossa amiga Sônia, ou lá de Goiânia, onde está o nosso amigo baiano Adriano, esses sujeitos eles têm o mesmo discurso. O discurso é sempre, primeiro, criminalizam a política e as instituições, criminalizam o Supremo, criminalizam a política, e são os portadores da novidade. O discurso é o mesmo, não muda nada, é impressionante. Você pegar
um extrema-direitista de qualquer uma dessas cidades, não os clichês. Daí Hannah Arendt ser muito feliz ao trabalhar a ideia dos clichês em Eichmann, Jerusalém, porque é isso. É isso. Eles se baseiam em clichês. É a mesma cantilena, a mesma ladainha. Agora, eles não podem fazer política sozinhos, nós temos que fazer política também, né? Porque senão você tem uma ralé forte, porque isso é a expressão da ralé política. Se você não faz política, a ralé faz. E nós sabemos como que a ralé faz política. O conceito arendtiano de ralé não tem nada a ver com classe social. O conceito arendtiano de ralé tem a ver com... Ele é um conceito político. É uma cosmovisão política. É uma compreensão do mundo da política que deve agir sempre no caráter antiparlamentar, anti-corte suprema, é sempre nesse sentido. E se nós não fazemos, eles farão, e eles podem ser mais fortes, entende? Mas é muito difícil você ser ralé política estudando filosofia política e pensando em filosofia política. Portanto, eu acho que a Hannah Arendt ela quis dizer assim, vai depender, muitos não irão participar mesmo. Por isso que eu acho, é uma tese que eu tenho trabalhado, não podemos dizer que é só o fenômeno de massa que traz o processo totalitário. O fato de ser massa em si não é tão problemático. Porque se no meio da massa você organizar as pessoas numa atitude progressista de política, de efetivação de políticas públicas, essa massa pode ser arrastada por esse grupo. O problema é quando a massa é arrastada por grupos de ralé de extrema-direita. Então, o problema não é só a sociedade de massa em si. São grupos de ralé organizada. Talvez, não sei se Hannah Arendt foi muito clara quando ela trabalhou a ralé nesse sentido, mas ela trabalha a ralé como uma força política. Talvez, se essa força política não fosse eficiente, não teria tido totalitarismo, só movimento totalitário. O Brasil tem movimentos totalitários hoje. Fechar congresso, de acabar com os partidos políticos. Mas não é um país totalitário ainda. Não é. Beleza. Bom, Benedito, enquanto não aparece mais alguém, vamos lá, querido, formule. Boa noite, professor Luiz. É um prazer lhe conhecer virtualmente, não pessoalmente, né? Mas já lhe conheço pelos textos, que eu já tenho andado lendo. Professor, durante a sua exposição, eu estava aqui, me veio duas perguntas. A primeira, porque em um dos capítulos ela trabalha sobre a questão da Constituição da Liberdade. No primeiro parágrafo, se não me engano, é a Fundação 1, que ela vai perpassar sobre a questão da Constituição da Liberdade. É a partir daí que eu formulo a pergunta de como eu posso trabalhar a questão da liberdade a partir da expressão do direito a ter direito. Por que eu coloco direito a ter direito, não, em vez de colocar direitos humanos? Porque naquela época os direitos humanos estavam se construindo, se solidificando, né? Então eu acho que seria a expressão mais exata em relação a essa pergunta, como construir a liberdade a partir do direito a ter direito, uma vez são negados, né? E a segunda pergunta, ela parte de um problema que eu tinha até comentado uma vez com o professor Ricardo, que é a questão social em Arendt, sabe? Quando eu leio a questão social sob a luz de Arendt, eu sempre acabo caindo um pouco na questão dos conceitos de Marx, né? Eu acabo escorregando, né? E é a partir daí que eu quero formular uma pergunta. Como eu posso trabalhar a questão social em Arendt na busca da felicidade pública? Porque no texto sobre a Revolução, ela tem um capítulo que perpassa sobre a questão da felicidade pública. Essas seriam essas duas perguntas. Sim, a primeira pergunta, você já aponta na própria pergunta alguns sinais de solução. O direito a ter direito é trabalhado em origem do totalitarismo. É trabalhado de uma maneira que, quando ela vai trabalhar a questão dos imigrantes, dos refugiados, apátridas. Daí ela vai trabalhar essa expressão. O que eu percebo é o seguinte, quando a Hannah Arendt trabalha os direitos
humanos, ela está trabalhando, conforme você colocou, os direitos ainda naquela sua fase inicial. Que depois nós vamos viver no mundo contemporâneo uma era dos direitos que ela não trabalha direito específico como o Bob trabalha. Né? O Bob já vai mais na direção dos direitos, tanto que o Bob tem uma obra chamada A Era dos Direitos. A arte não vai... Mas a riqueza de arte nesse aspecto é que ela vai, por exemplo, lidar com a temática dos direitos humanos como o que ficou das revoluções, e ela vai criar um debate sobre o que ficou na Constituição, porque se ela trabalha a Constituição com a Constituição da Liberdade, coloca no latim a Constitutio Libertatis, ela quer dizer, é uma Constituição que, de uma certa forma, preservou alguma coisa da liberdade, mas ela ficou ainda voltada para alguns direitos humanos civis. Mas em Little Rock ela vai dizer, peraí, mas nós temos um problema aqui. Os negros do sul dos Estados Unidos nem podiam casar até a década de 50, não havia casamento interracial, não havia inclusão de crianças pobres nas escolas. Agora, a Hannah Arendt tinha uma deficiência também para entender, em Little Rock, que a cidade de Little Rock havia uma cidade mais progressista, e mesmo que o governo local, o governador do estado, não era ainda a favor da inclusão, o prefeito era. Uma certa dificuldade de entender esse processo. Mas aí, mesmo assim eu não puno tanto Hannah Arendt por isso, porque eu acho que você acerta, eu acho que você já está se respondendo. Quando você diz assim, eu prefiro trabalhar na temática do direito a ter direitos do que no que ficou lá na Constitutio Libertatis, porque o que ficou na Constitutio Libertatis é ainda a fase inicial do direito, da compreensão do direito humano. Os homens nascem livres e iguais. Né? Agora, o direito a ter direito, ela vai produzir essa discussão. Ela foi produzida antes de escrever sobre a Revolução. Ela vai, de uma certa forma, trabalhar a Constituição Libertária sendo bem fiel ao que foi realmente o que ficou de liberdade da Constituição norte-americana. Ela é fiel à história. Né? Ela é bem fiel à história nesse aspecto. Agora, só outra pergunta. A questão social é o seguinte. Eu tinha muita dificuldade no início de entender, mas o que a Hannah Arendt está querendo dizer é que nem se deve discutir assim. É óbvio que as necessidades básicas precisam ser superadas. É óbvio. Ela não quer nem cair nessa discussão, porque acho que seria... O entendimento que eu tenho que seria como diminuir você diminui o valor da questão social se você impactar só nela. Né? Só nela. Você não avança. Você precisa avançar além da questão social. A questão social tem que ser superada. Nós não vamos... Nem se discute isso. Nós vamos ficar discutindo se o sujeito tem direito à moradia, a se vestir, a se alimentar. Não, isso é óbvio. Há uma certa obviedade no pensamento de Hannah Arendt em relação à questão social. E ela apela no sentido de que Marx não avançou. E se você conversar com muitas pessoas ligadas ao pensamento marxista, eles estão presos ainda à ideia de que a libertação da situação da pobreza vai resolver o problema da existência humana. Não vai. Não se canta que a gente não só quer comida, a gente não quer... Não são os Paralamas do Sucesso que cantam isso, se não me engano, aqui. A gente não quer o capital inicial, não sei, a gente não só quer comida. Até que a expressão bíblica, não só de pão vive o homem, nesse sentido. Nós temos outras carências. A própria carência de sentar para discutir política. Nós temos carência disso. Nós temos carência intelectual, carência espiritual, carência afetiva e tudo mais. Então, não é assim. O salto da Hannah Arendt em relação ao marxismo me parece que ele é sublime nesse aspecto, porque ela não vai se dedicar a uma teoria da questão social, porque alguém já se dedicou demais. Tanto que ela coloca aí claramente o direito de sans-culotte foi muito bem trabalhado por Marx. Não vou ficar me atendo só a essas discussões, que elas são óbvias. Eu prefiro dizer que, superada a libertação, vamos dar um salto para a liberdade. Tá? Perfeito, Zé Luiz, perfeito. Tem mais alguém além da Elineide? Porque eu tenho mais uma última questão, e aí eu quero saber se tem mais alguém para a gente fazer um bloco de 3 aqui para encerrar.
Ela faz uma Rafael, pergunta aqui instigante, a Elineide Pode Alves. ser comigo também, cara. vamos tentar fazer esse bloco, pode ser, se você não se importar, porque nós estamos nos minutos finais. Sim, vamos lá então. Então, fica essa pergunta da Elineide que está no chat. O professor Rafael vai elaborar uma, e aí eu tenho uma final também para a gente fechar. Pois não, Rafael? Formule aí, querido. Bom final de tarde aí para todo mundo, né? Uma alegria estar aqui com o professor José mais uma vez, né? Depois do encontro de 2018, né? O livro sobre a Revolução, um livro que eu tenho estudado bastante, né? Visando aí a seleção do doutorado. E uma inquietação que eu tenho com relação a essa obra é sobre a representação política, né? Porque a Arendt, ela deixa bem claro as críticas que ela faz à representação na modernidade e, sobretudo, a democracia partidária, a questão burocrática dos partidos e tudo isso que impossibilita uma via de participação mais ampla. Mas a questão é que é complicado evitar a representação política me parece, eu acredito que a Arendt também acredita nisso, que ela é necessária até para que haja uma participação maior, porque como ela mesma fala no final de Crise da República, não é possível que nem todos querem participar, então há uma certa, assim como a política de conselhos, há um certo escalonamento aí, tanto de vontade de participar, como de escolha de representantes. E aí eu estou nesse desafio, até com o pessoal da ciência política, alguns até que trabalham com a Arendt, como Leonardo Avritz também, como a Arendt encara a representação política, uma forma de conciliar a democracia com esses novos tempos, para ampliar essa participação. E aí se pensa muito na questão da sociedade plural, das ONGs, das várias formas de órgãos de participação. E a questão é essa, com relação à pergunta que eu faço, a inquietação, até para você poder me ajudar de alguma forma, mas a relação de Arendt com a política partidária, isso já parece muito claro, né? A crítica que ela faz à democracia, mas, ao mesmo tempo, assim como alguns comentadores, me parece que ela não quer a erradicação da política partidária, ela não quer, mas ela quer que seja complementado com essas novas formas de representação plural que já existem, mas estão à margem. Nós temos várias participações políticas aí, mas estão à margem daquilo que é institucionalizado, está fora da Constituição, mas são grupos que, vez ou outra, estão aí remexendo na nossa política, fazem lá a sua turbulência, né? Eles realmente estão na margem, mas estão aí, e aí como a Arendt conseguiria trazer eles para dentro dessa estrutura. Eu não sei se eu fui claro, mas a questão é essa. A Arendt critica a política partidária, e aí como encarar essa questão da representação em Arendt, porque se fala muito da representação, da participação direta, como nos gregos, mas isso me parece que é muito complicado de se fazer hoje, até porque a democracia grega, ela era muito restrita. E a revolução, ela traz algo que é o novo, embora a Arendt seja uma saudosista, aí da antiguidade, mas a revolução traz algo novo, porque a participação ela é muito mais ampla. Quando o pensamento revolucionário ele é muito mais amplo e chega a contemplar mais pessoas do que a própria democracia grega, por exemplo, que ela era muito restrita. Então a revolução trouxe essa novidade, esse espírito revolucionário que tende a agremiar mais pessoas e dar mais possibilidades, né? Então, como a Arendt encara essa sociedade plural e essas novas formas de organização para além dos conselhos, né? Muito já tem se estudado sobre os conselhos, sistemas de conselhos, aí está muito claro, né, das primaveras, que a Arendt, o próprio Richard Bernstein disse que, num livro novo que foi traduzido, né, dele esse ano, ele vai dizer que se a Arendt tivesse vivido mais décadas, ela teria visto mais coisa interessante nesse sentido, né? Mas como é que fica para além dos conselhos? Porque não é só os conselhos, né? Nós temos outras formas de participação plural que estão aí no Brasil, mas estão à margem. Aí, se você puder me contribuir nesse sentido, a gente fica feliz. Uma última questão para fechar o bloco. Eu queria só que você retomasse, até para ajudar outros tímidos do grupo que não se manifestaram, então eu vou fazer o papel de dar a voz deles. Eu queria que você voltasse ao tema da legitimidade dos novos corpos políticos, e se agora nós não temos mais, né, o sacro religioso para demandar essa legitimidade, né, o que é que legitima esses novos corpos políticos oriundos da
das revoluções, né? Onde é que está ancorada essa legitimidade? E a pergunta da Elineide, que foi a primeira desse bloco, que é: professor, a ralé brasileira está bem representada no Congresso Nacional? Então, tem 3 momentos aí para você fechar a nossa tarde de hoje. Bom, eu agradeço a Elineide Alves de Oliveira, e Elineide Oliveira é o sobrenome mais bonito que existe, viu? E lembra toda uma tradição, né? Oliveira, azeite de oliva, Olimpíadas, que o povo passava azeite em todo o corpo para poder correr, com óleo de oliva que se batizava, consagrava reis, sacerdotes, profetas e tudo mais. E com óleo também, que muitas vezes se acendia, lamparina em vários lugares e tal. O sobrenome mais lindo que existe é Oliveira. Agora. É suspeito. Há sobrenomes fantásticos, mas o Oliveira está na frente, né? Fantástico, assim. Então, agradeço ao Rafael e aí ao professor Ricardo George aí, pedindo para retomar o tema da legitimidade sem o sagrado. Bom, Elineide, é o seguinte, eu tenho me debruçado um pouco sobre o estudo da ralé, e a ralé brasileira ela foi muito bem trabalhada enquanto grupo social pelo sociólogo Gessé. Né? Mas a Hannah Arendt vai numa outra direção, que é trabalhar a ralé como um conceito político que engloba várias classes sociais. O que é o nosso Congresso? O nosso Congresso ele tem um problema. O nosso Congresso tem um problema justamente que a Hannah Arendt chama a atenção desse problema lá, no Sobre a Revolução. Nós não conseguimos ainda no Brasil a criar uma legislação dos partidos políticos que fosse realmente mais representativos, mais ideologicamente definidos. Nós temos partidos ideologicamente definidos? Eu diria que temos. Assim. Aí eu vou dizer onde eu vejo a ralé mais bem representada. Eu vou dizer que a ralé ela estaria mais bem representada na extrema-direita brasileira, que tem hoje aí talvez uns 50, 70 deputados federais. Não sei se chega a isso, mas se você pegar. Alguns até agora citados na CPI, Carla Zambelli, Bia Kicis, Jordi, aqui do Rio de Janeiro, tem um de Minas também, que eu não me lembro aqui o nome. Porque se a ralé em arte são esses grupos odiosos que lutam com a visão antiparlamentar, anti-Suprema Corte, esses deputados reproduzem esse discurso. Eu diria que eles representam a ralé. Eu não diria que o Centrão representa a ralé, em hipótese alguma. O Centrão ele é o lado fisiológico do Congresso. O deputado do Centrão, se entra o Bolsonaro e entra o Lula, eles vão querer emendas parlamentares. Mesmo que a emenda não seja usada para comprá-los, ou faça parte de orçamento secreto, mas que a emenda chegue até eles de alguma forma. É isso que eles querem. Ou que é aquele prestígio do presidente receber, nomear amigos ou acenar para eles nos encontros que o presidente faz com os prefeitos. No mínimo, o Centrão é isso. O Centrão, no Brasil, tem que ser lido como a expressão do fisiologismo na política brasileira, que se fortalece justamente por falta de partidos ideologicamente bem definidos. Há partidos ideologicamente definidos? Tem. Eu chamo de centro-esquerda, porque eu não considero o PT um partido que atua no campo da esquerda, ele atua no campo da centro-esquerda. O PCdoB, por incrível que pareça, não é para mim um partido de esquerda, é um partido de centro-esquerda. Esquerda é o PSOL. É o PSOL. O PSOL é a esquerda. O PSB tem direita e centro-esquerda dentro dele. O PDT tem deputados de esquerda, de centro-esquerda e de direita. E isso é a realidade partidária. Agora, o que a Hannah Arendt chama de ralé são esses grupos odiosos, e esses grupos de odiosos elegeram uma bancada maior. Já estava elegendo parlamentares, assim como, por exemplo, o Marcos Feliciano era uma expressão desses grupos de ralé. Só que essa bancada cresceu e ela diminuiu o PSDB e diminuiu o MDB.
Você pode perceber, eles cresceram tirando votos do MDB e do PSDB, mas não tiraram da esquerda. Os partidos de esquerda, que sempre foram em torno de 130 parlamentares, mantiveram os 130 parlamentares. Eles não avançaram para a centro-esquerda e para a esquerda. Eles avançaram para a direita brasileira. Quem perdeu para a extrema-direita do Brasil foi a direita. Ela continua exprimida aí. Hoje, se você for pelos dados eleitorais, que isso muda, né? Isso pode mudar, hoje você tem 30% da população brasileira votando na centro-esquerda, 30% na extrema-direita, sobra 40% para o lado de lá. Só que o lado de lá tem que conviver com 20% de votos brancos, nulos e abstenção. Aí sobra 20%. E esses 20% estão disputando vários nomes em torno de 20%. Dificilmente irão para o segundo turno. Entendeu? Dificilmente irão para o segundo turno. Essa é a realidade. Então, eu diria para você que, fechando, eu gosto muito desse assunto, que a ralé está sendo representada pelos grupos de extrema-direita. Aí, no Ceará, tem um deputado que representa bem esse povo, que foi para o segundo turno em Fortaleza, que é o Capitão Wagner. Eu sempre acompanho esses deputados. Eu sou daqueles estudantes de filosofia política que gostam de assistir reuniões de Câmara e Senado constantemente. Aí vejo aí o Capitão Wagner. Mas aí tem excelentes deputados. O Ceará tem deputados muito bons, assim. Lisiane, o próprio um articulador de centro, que conversa com a centro-direita muito boa, que é o Zé Guimarães, um deputado de centro-esquerda, e conversa com a direita com uma facilidade fora do comum, né? Tem uma facilidade enorme. É um dos deputados que mais faz articulação no Congresso Nacional, é o Zé Guimarães aí do Ceará. Bom, o Rafael Queiroz... Só que esse sobrenome é meio suspeito, né? Que é Rafael. Vou chamar só de Rafael. Aí, Rafael, a sua colaboração é fantástica, porque você começa a trazer uma discussão que é uma discussão em torno da representação. E o que é isso? Veja só, a Hannah Arendt, nós temos que tomar um certo cuidado, nós que lemos Hannah Arendt, para não ficar muito angustiado em algumas situações que ela não dá solução para muitos problemas que ela levanta. Ela é fiel ao método socrático em toda a obra dela. Ela não fecha algumas questões. Embora nós fazemos um esforço enorme para fechar algumas questões, mas ela não fecha. Ela traz uma discussão que é totalmente pertinente, que é o conflito dos conselhos com os partidos, mas em algum momento da obra aí ela deixa escapar, ela deixa escapar rapidinho aí na última parte sobre a Revolução, que os partidos políticos na Inglaterra e nos Estados Unidos funcionam bem. Funcionam bem. Ou seja, é melhor ter esses partidos do que ter tirania, do que ter totalitarismo, né? Ela ficaria escandalizada se ela vivesse no Brasil para ver como que os partidos políticos... Você tem mais de 30 partidos no Congresso, é algo assim assustador, né? Agora talvez melhore um pouco a questão da cláusula de barreira e tudo mais. O que eu percebo aí? Você, na sua fala, já apontou algumas saídas também. Tá? O que acontece? Há um conflito que ela coloca relacionado a partido e conselhos. Esse conflito é muito evidenciado na obra. Ela vai usar palavras fortes aí. Você vai pegar pela tradução, é isso mesmo, é facção. Ela vai dizer que os partidos são cheios de facção, e é verdade. Nós na esquerda, na centro-esquerda, temos a mania de falar tendências e não facção, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, amenizado ou não, mas é a mesma coisa. Nós chamamos as correntes. As correntes, né? As correntes. Mas é a mesma coisa. Viver num partido político não é fácil, tá? Não vamos aqui santificar e canonizar os partidos de esquerda, que eles também têm os mesmos problemas pessoais, os mesmos problemas, tá? É como aquelas senhoras que vão à igreja sempre e são boazinhas, rezam por você, mas elas disputam poder ali na equipe de liturgia da paróquia. Elas disputam poder ali também. Tá? A disputa de poder até nas paróquias, né? Nas comunidades. Não tem a menor dúvida. Eu acredito o seguinte, a Hannah Arendt ela dá essa grande contribuição e vai mostrar que é inevitável o conflito entre conselhos e partidos. Isso é inevitável. Porque os partidos têm um objetivo, que é a busca do poder. Os conselhos têm um objetivo, pressionar o poder.
pressionar permanentemente o poder. Os conselhos têm esse papel de não deixar apagar a chama da verdadeira política feita em conjunto. Se isso hoje está sendo distribuído em ONGs ou grupos que resistem, há ainda conselhos que possam existir, há grupos de bairros que ainda possam resistir, há grupos específicos de identitários, há coletivos, existe, estão aí. Mas eu acredito que quando Hannah Arendt está falando de modo de vida político, seria a existência constante de pessoas que reúnam para fazer política de uma forma até mais geral do que das políticas identitárias objetivas. Eu tenho entendido assim, que nós deveríamos fazer parte da política nos agrupando, mas no sentido de lidar muito com essa política mais próxima do dia a dia. Acho difícil uma teoria política de dizer que num país do tamanho do Brasil a representação não vai ser importante. Nós temos que melhorar os mecanismos de representação, e a Hannah Arendt dá essas contribuições. Os conselhos podem coexistir com as câmaras de vereadores, e eles podem também ter representantes em todo o Estado para poder pressionar a Assembleia Legislativa, e podem ter representantes em todo o país para pressionar o Congresso. Eu fico imaginando, eu trabalhei isso um pouco na minha tese, mas não consegui corporificar isso, talvez numa pesquisa mais aprofundada pela frente faça isso. A Hannah Arendt ela lança pistas que, no meu entendimento, é possível você unir a representação, que eu não vejo como sair dela hoje, tá? Eu não vejo como sair dela, mas vejo como os cidadãos pressionarem o sistema de representação da seguinte maneira: acho mais viável o sistema de conselhos acontecer nos municípios do que em estados e na União. É possível você criar sistemas de conselhos que vai muito além de uma associação de bairros. É você criar nos quarteirões ou nos bairros grupos de pessoas que são pessoas que vão estar sempre pensando a cidade. Isso é possível. Mas nós também temos que pensar que é possível reativar o sistema de conselhos onde não tem câmaras de vereadores e eles serem fortes, que são os povoados e distritos dos municípios. Aí não chegou. O Brasil é carente disso, entende? Nós podemos pensar que povoados e distritos possam ter conselhos de cidadãos que se constituam. Aí eu acho que quem contribui um pouco com isso, um pouco melhor, é o Agamben, quando ele, lá na lógica da soberania, na primeira parte ainda do Homo Sacer, vai falar de poder constituído e de poder constituinte. A Hannah Arendt fala do poder constituinte aí também, tá? Mas o Agamben traz uma teoria mais bem elaborada dessa tensão do poder constituído, que já está no direito das constituições, com o poder constituinte dos grupos que subsistem e que preservam. As universidades convivem, sejam elas particulares, estaduais, federais, com coletivos que pressionam as reitorias constantemente. São os coletivos feministas, os coletivos LGBT, os coletivos de mulheres negras lésbicas, os coletivos de meninos gays, que fazem uma certa pressão, que hoje desbancou um pouco aquela ideia de centros acadêmicos, que você tinha representante de turmas. Esses coletivos foram mais fortes hoje do que esse tipo de coisa. Então, assim, Rafael Queiroz, eu acho que você já apontou uma possibilidade, que é a tentativa de trabalhar o conceito de pluralidade em Arendt e demonstrar que o pluralismo se faz nos conselhos, se faz em grupos espontâneos que podem surgir, e que esses grupos podem estar constantemente presentes nas câmaras de vereadores, constantemente presentes nos fóruns das comarcas e constantemente presente no Poder Executivo. Agora, eu fico pensando isso, imagine, por exemplo, quando Simone de Beauvoir trabalha a ideia da velhice. Tem um texto enorme, um livro da Simone de Beauvoir, chamado A Velhice, que é pouco lido. O pessoal vê muito a Simone de Beauvoir para as perspectivas feministas, é excelente, mas precisa ver também a Beauvoir trabalhando a velhice. Eu tenho uma aluna aqui no mestrado fazendo uma interface da obra Velhice, de Simone de Beauvoir, com a obra da Revolução, de Hannah Arendt. A Simone de Beauvoir coloca um problema. Os velhos estão aí, e eles não têm que ser descartados. Você imagina essa multidão de velhos aposentados que nós temos no Brasil, criando espaços públicos em ruas, em distritos, em povoados, e pressionando o poder público. Você está entendendo?
Quer dizer, a solução que a Hannah Arendt daria para Beauvoir é dizer: manda esses velhos todos formarem conselhos, manda esses velhos se organizarem, fazer política, resgatar a vida política na velhice. Uma vez que não são mais, muitos deles não são mais animal laborante, principalmente velhos de classe média, sabe? Velho de classe média que às vezes fica nas praças passeando com o cachorrinho de madame, se eles fossem fazer política, porque não precisam mais estar presos às necessidades, entende? São saídas que você pode ver de uma contribuição de uma intelectual para outra. Eu acredito o seguinte: os conselhos devem ser resgatados e vão coexistir com as câmaras de vereadores e podem ocupar espaços que as câmaras não ocupam. Por que as milícias ocupam os grotões das favelas do Rio? Talvez por carência de organização popular. Por que não avançaram tanto em São Paulo, Fortaleza? Que, pelo que eu sei, esse sistema de milícias organizado no Rio de Janeiro, ele não está nas outras capitais da forma como está no Rio. Se tem policial que mata em Fortaleza, tem em Belo Horizonte, tem em Porto Alegre, tem em Rio Branco, em Cuiabá, nós sabemos que tem. Mas esse sistema da milícia ocupar território, como acontece aqui a 350 quilômetros, a 400 quilômetros daqui de São João del Rei, porque também o Rio de Janeiro foi uma cidade que a experiência católica do Rio de Janeiro foi de não permitir comunidades de base, que fortaleceu as periferias das grandes... São Paulo, por exemplo, tem marcas até hoje disso, né? As cidades que passaram por experiências maiores de organização popular, as milícias não têm tanto espaço. O Rio de Janeiro não passou por isso, né? O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade que sempre o jogo do bicho, a corrupção do jogo de bicheiros e de milícia e de esquadrão da morte sempre esteve muito forte, tá? Onde há organização popular, fica difícil também a criminalidade avançar. Então, a solução você já deu, que eu acho que é a solução de você tentar apontar as duas possibilidades, porque a Hannah Arendt não fecha. Ela não fecha, entendeu? Mas ela lança essa problemática da tensão entre partido e conselho. Os conselhos devem ser vistos como poder constituinte. O conselho e Hannah Arendt deve ser visto na perspectiva do Agamben como poder constituinte. Entendeu? Então, voltando aí para que o nosso amigo professor Ricardo Jorge coloca, olha, Ricardo, eu ainda acho que a Hannah Arendt apontou a solução, sim, no Montesquieu. A solução está no próprio espírito das leis, na construção das leis. Sabe? Se vivemos na Terra, as leis são terrenas. A crença num Deus, ela vai mais no campo social do que no campo político. A Hannah Arendt ela dá uma solução para mim do problema da religião lá no Little Rock. Para mim, ela deu um problema da religião ali, sem falar de religião. As religiões não podem ocupar um espaço político, elas têm que ocupar um espaço social. Como elas são muitas e devem ser muitas, e deve ter um pluralismo religioso, o espaço da religião se limita ao espaço dela. Ela não pode ocupar o espaço do político nesse sentido. Por mais que ela tente, na hora de dizer o que vai ditar as leis, o que vai ditar as normas, é a laicidade humana, porque a lei é uma conexão humana. Não é? A lei divina ela só deve se dar no aspecto transcendental do momento da celebração, no momento da vivência da espiritualidade. Eu não posso levar para o campo da política o dogma. Se eu levo para o campo da política o dogma, eu vou dizer que o dogma neopentecostal só admite família do ponto de vista da heteronormatividade. Eu vou criar um estatuto da família e vou discriminar toda a comunidade LGBT. Se eu acredito no dogma religioso, eu vou dizer que, se eu interpretar o Gênesis ao pé da letra, eu vou dizer que as políticas de natalidade têm que ser controladas, porque o cresceis e multiplicais passa a ser um imperativo categórico, um imperativo a seguir. Vai ter problemas, né? Então, mesmo saibamos que todo o Levítico, todo o Deuteronômio, toda a legislação que está na Torá hebraica é uma construção humana, na perspectiva de que aquilo foi feito em nome de Deus, não é? Mas foi feito na perspectiva humana. Para mim, a única solução é dizer, gente, quem decide a legitimidade da lei
é o poder constituído, o poder constituído. Na verdade, nós já fazemos um pouco isso, mas caímos na tentação de fazer a legitimidade pelo divino. Ora, o divino é interpretado na esfera humana a partir das várias culturas humanas. O divino chega para nós através do Islã, através do cristianismo, através do budismo, através até da perspectiva deísta ou ateia, você está entendendo? Então, de uma forma ou de outra, eu acho que nós já temos elementos suficientes, assim como nós temos elementos suficientes para dizer que 2 mais 2 são 4, não dá mais para contestar, de que a Terra é redonda, não dá mais para contestar que a Terra é redonda, eu acho que nós não podemos mais contestar que a legitimidade está em nós mesmos. A relação com Deus ela vai se dar no campo da interioridade, quando você quer ter o seu Deus, é no campo pessoal, e quando você quer ter uma religião, porque não existe religião individual, ela é sempre coletiva, ela é sempre religária de grupos, ela tem que dar no campo social. Ela não pode se dar no campo político, ela é no campo social. E ela não pode invadir o mundo privado, quando você é contra aquele mundo privado, e não pode... A religião tem que estar... É um grupo social que não tem que entrar no político e ela não tem que entrar no individual daqueles que não a pertencem. Não a pertencem, entendeu? Senão vira um problema seríssimo. Acho que nós já temos elementos teóricos e práticos no mundo contemporâneo para dizer não precisamos do sagrado para legitimar lei nenhuma. O que legitima a lei é o processo constituinte e constituído. É aquilo, a constitutio, a Hannah usa essa expressão, né? Ela é uma constitutio. Ela foi constituída e constituída por humanos. A Elineide fala aqui, o que me surpreende é a impressão de não ter envelhecido. Embora eu esteja instalada na velhice, o tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Simone lembrou da Simone, fantástico. Beleza. Pedro, diga, Pedro. Nós já encerramos, mas diga. Desculpa, é só trazer a primeira questão aqui, quando a Ard ela fala que a política não é para todos. Resgatar essa primeira colocação aqui. Eu leio de duas formas, já foi falado bem, né? A questão de que nem todo mundo tem disposição para a política. E eu também leio, eu vejo uma má interpretação no uso dessa frase por pessoas que não leem Ard. Aí distorce. Quando a Ard fala isso, eu leio duas coisas que... primeiro, por mais que ela diga que a política não é para todos, ela não está excluindo as pessoas da política. Porque o espaço público deve permanecer aberto, para que as pessoas, quando assim quiserem, elas possam adentrar dos assuntos públicos, dentro do espaço público e fazer o uso dele. Outra coisa que eu também leio nessa questão por mais que ela diga não é para todos e essas pessoas possam adentrar dentro do espaço público quando assim desejarem, ela não os isenta de responsabilidade política, com os assuntos públicos. Eu vou buscar isso lá nos escritos judaicos, quando ela vai falar sobre os párias, que ela fala, do ponto de vista histórico, todo pária, o pária judeu, é um produto de uma sociedade injusta. Mas, falando politicamente, todo pária que se recusou a ser rebelde, ele é responsável pela sua posição no mundo e pela mácula que essa representa na humanidade. Então, ela não exclui as pessoas da questão política, do espaço público, porque o espaço público tem que permanecer aberto, ele não pode ser fechado, e também ela não é isenta de responsabilidade pública. Por mais que as pessoas não estejam dentro do espaço público, elas também são responsáveis pelos assuntos públicos pelo mundo. É isso. Perfeito, Pedro. Perfeito. Pedrinho é nosso aluno da graduação, bolsista. Maravilha. Ele estudou numa primeira bolsa sobre a Revolução, depois estudou os escritos judaicos, e ele vai aí vivendo de bolsa. Eu espero que ele termine a graduação para ir para o mestrado. Né? Aliás, Pedro Nascimento, o professor Ricardo Jorge, ele trouxe para a tese dele a questão judaica, que é uma carência dele, porque quais de nós aprofundamos a questão judaica, entendeu? De uma certa forma, ele trouxe uma grande contribuição. Como que as teses vão abrindo e como depois, a partir da sua tese, você vai criando um discipulado. Né? A verdade é essa. Né? Nós achamos bonito os colegas da química criaram os seus laboratórios, os seus alunos, mas nós criamos os nossos alunos na área de humanas a partir de nossas teses, dos nossos livros. Né? Olha a questão judaica, que era uma obra que na verdade, nem era tão vendida aqui no Brasil, agora era traduzida e bem vendida.
E aí vocês estudando questão judaica está ajudando na interpretação do pensamento de Hannah Arendt a partir do viés da questão judaica, que é fundamental. Beleza. Querido José Luiz, só te agradecer, já são 18h15, quando é bom o negócio se estica, é assim mesmo, né? Você nos brinda maravilhosamente com a sua fala, com sua presença. Eu sei que nós estamos vivendo num momento muito difícil, né, de se adequar a essas novas tecnologias, e a carga de trabalho não diminui, ao contrário, só aumenta ainda mais com a pessoa que tem a sua envergadura e certamente recebe muitos convites e tem grupo de estudo para conduzir, ainda mais agora na coordenação do GT Nacional da ANPOF, lá da Filosofia Política Contemporânea. Então, é de uma generosidade enorme você dedicar essas 2 horas do seu tempo a nós, nos brindar com as suas pesquisas, com as suas colocações. E eu quero aqui ousar e pedir licença para, no futuro, trazer você, não mais com a obra, mas com um tema, para estar discutindo. Bem no futuro, para lhe dar um fôlego, mas, né, manter aberto esse diálogo com você. No mais, nosso muitíssimo, muitíssimo obrigado, professor José Luiz, por estar conosco, tá? E depois todos poderão acompanhar subindo o vídeo para o canal. Suas considerações finais, meu querido. As considerações finais, eu agradeço a Carla Vitor, que está aí, a Elineide, o Pedro Nascimento, Virgínia Linhares, Roberta Liana, que foi um prazer revê-la, o Thales Araújo, Georgelia Carvalho, Nayara Rodrigues, Benedicto Carlos, Rafael Queiroz, o João Paulo Carneiro, e acredito assim que esse grupo é parte fundamental da construção da intelectualidade aí na região do Ceará, sabe? Eu aposto muito, porque isso tem reflexo no mundo, não tenho a menor dúvida. Todo grupo de pesquisa em humanas criado, ele tem reflexo no mundo, acreditem nisso. Eu já não tenho a menor dúvida. Aí eu concordo plenamente com Hannah Arendt. Se agrupou, criou espaço, publicizou, o novo acontece. Vocês estão consolidando situações de pesquisa em Hannah Arendt a partir da grande ponte, que é o Ricardo George. Você tem academia quando você tem doutor montando grupo. Essa coisa de formar doutor para si próprio não dá. E aí eu estou vendo aquilo que eu acredito. Tá? É doutor Ricardo George com grupo. É doutor Ricardo George conduzindo alunos cearenses ou de outras partes do Brasil e do mundo para pesquisa. Você está entendendo? Acredito piamente. Com certeza nos vamos ver em muitos encontros aí pela frente, de Hannah Arendt, na ANPOF, e vamos estar nos encontrando. E estamos unidos na teia. Em Sobral, né, Ricardo? Em Sobral, vamos Sobral. Tenta trazer José, por favor. Sobral. Né? É isso. Estaremos um dia, se Deus quiser, aí em Sobral. Pessoal, vamos abrir a câmera rapidinho, só para a gente fazer um print, uma foto geral, porque hoje em dia quem não aparece no Facebook não existe, viu? Então, Bom, eu digo para vocês que eu coloquei o terno e respeito a vocês. Tá? Pronto. Ela é elegantérrimo. Eu acho que o terno simplesmente mostra assim, o mundo acadêmico é o mundo de um certo ritual. Pronto, e esse ritual vocês merecem. Eu vou comprar um terno para poder aparecer nos eventos assim, viu? Outras pessoas façam um print aí também, o que ficar melhor a gente divulga. Zé, no mais, eu dou por encerrado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo. Beijo no coração. Beijo a todos e todas. Querido. Beleza. Valeu, gostei muito, hein? Tchau, Valeu. tchau. Bom final de semana a todas e todos.